Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero voltar a agradecer e agora, especialmente, depois farei a apresentação mais detida aos meus colegas de mesa, os 3 diretores das escolas de engenharia da Universidade de São Paulo, a professora Liede Bernucci, a primeira diretora da Politécnica, o professor Edson Wendland, diretor da Faculdade de Engenharia de São Carlos, e o professor Silvio Silvério da Silva, diretor da Escola de Engenharia de Lorena. Bom, antes de mais nada, quero dizer para vocês que, neste ano, né, a Comissão da ONU, e eu poderia começar a apresentação, a Comissão da ONU enfatizou que a violência contra as mulheres é um grande impedimento à igualdade de gênero, prejudica o pleno gozo dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, impede a que as mulheres tenham liderança na vida pública. Podemos começar a apresentar. Muito obrigada. Nas últimas décadas, as instituições brasileiras têm promovido muitos esforços para combater a violência de gênero. Não obstante, a violência de gênero no Brasil é muito alta, é muito acentuada. E, desde a promulgação da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra mulheres, essa convenção é de 1996, e depois a Lei Federal de 2006, também chamada Lei Maria da Penha, nome de uma mulher que sofreu violência, e essa lei ela visa coibir todas as formas de violência contra as mulheres e, ao mesmo tempo, expandir conselhos e secretarias relacionadas aos direitos das mulheres. No entanto, a maioria das universidades brasileiras não possui estruturas internas dedicadas à igualdade de gênero no ambiente acadêmico. A USP, a Universidade de São Paulo, na qual eu sou professora e os meus colegas também, foi pioneira nesse sentido, porque criou o escritório USP Mulheres em 2016 e hoje, em 2021, nós atingimos um ponto que nos permite identificar desigualdades de gênero, tanto horizontais quanto verticais, interseccionalidades e avançar em medidas que possam produzir impactos estruturais sobre a violência e a discriminação de gênero. Para isso, vários compromissos foram construídos com as altas lideranças da universidade para dar visibilidade à violência e à discriminação de gênero. Ao reconhecer, o outro slide, a relevância do tema em nível institucional, criou-se uma agência formal com responsabilidades definidas, o chamado Escritório USP Mulheres, que tem como objetivo propor e implementar iniciativas e projetos voltados à igualdade de gênero e ao enfrentamento das situações de discriminação, violência de gênero contra mulheres na Universidade de São Paulo.
O escritório foi criado em 2016, em 2015, o projeto foi construído pela professora, pela médica, professora Lília Schreiber, depois o escritório foi coordenado pela professora Eva Blay, socióloga, como eu, e desde 2019 eu sou responsável pelo escritório. Bom, o escritório USP Mulheres tem como diretrizes atuar e realizar estudos e pesquisas para mapear padrões de relações de gênero que possam subsidiar políticas e parcerias ao enfrentamento da discriminação e das desigualdades de gênero. No primeiro momento, o escritório promoveu várias atividades, ajudando a introduzir a agenda de gênero no âmbito da Universidade de São Paulo e incentivou a construção de comissões de direitos humanos. Desde a criação do escritório, 39 comissões foram criadas e, ao mesmo tempo, isso envolveu uma mudança cultural, quer dizer, só se constrói de fato equidade de gênero se mudarmos os valores. Em meio a essa questão, novas diretrizes foram criadas e a Universidade de São Paulo faz parte de uma rede de 10 universidades mundiais que, em parceria com a ONU, ela é a única da América Latina, responsável por um projeto piloto, de impacto 10, 10 e 10, e mobiliza 10 países, e 10 empresas e 10 universidades no âmbito do movimento Eles por Elas, o He for She, para impulsionar iniciativas e advogar a equidade de gênero. A USP é a única universidade latino-americana, como eu falei, e neste presente momento a ONU se preocupa com as mudanças e os impactos na condição de gênero produzidas pela pandemia Covid-19. As novas diretrizes adotadas pelo escritório se refletem na relação que o USP Mulheres deseja manter com a ONU Mulheres. Então, nós, em comum acordo com o nosso reitor, professor Varran Agopian, nos candidatamos a fazer parte de uma coalizão agora da ONU ligado a Economic Justice, justiça econômica e direitos econômicos, promoção da justiça econômica e seus respectivos direitos, para as mulheres, o que significa o aumento da possibilidade de reversão de outras questões graves, como as desigualdades, a violência, etc., e também o trabalho não remunerado. Atualmente, o escritório USP Mulheres está dividido em 4 áreas. Desde dezembro de 2019, podemos passar o slide, uma área de programas, que essa área ela elabora, articula, implementa ações e iniciativas que visam ao aumento da conscientização, prevenção, orientação e assistência adequadas ao enfrentamento da violência de gênero e na promoção da igualdade nas áreas em que as mulheres estão subrepresentadas.
também, essa área desenvolve um conjunto de ações em vários campos, inclusive com membros das comissões de direitos humanos. Uma segunda área, que é a área de comunicação, essa área é responsável pela elaboração de materiais de divulgação, de gestão de canais de informação, organizações de eventos, buscando aperfeiçoar o diálogo com os diversos públicos e a manutenção de uma agenda permanente de debates na comunidade da USP, externamente à Universidade de São Paulo. A área tem criado conteúdos de mídia social, abriu diálogo com a mídia tradicional e tem feito várias campanhas educativas a partir do escritório. A terceira área, a área institucional, que ela é responsável por estabelecer parcerias internas e externas e propor medidas e políticas para a equalização de oportunidades na universidade. E, finalmente, a área da pesquisa, que é responsável pela sistematização dos estudos e dados existentes sobre gênero na USP, criando novos levantamentos para analisar trajetórias profissionais de mulheres, diferentes formas de discriminação. Em 2017, foi realizada uma pesquisa online para medir a percepção dos estudantes sobre os comportamentos discriminatórios e a incidência de violência, e a pesquisa revelou que grupos minoritários foram mais vitimizados. Essa é uma das campanhas importantes que o escritório tem desenvolvido, respaldado por uma outra pesquisa, que é a pesquisa sobre a Covid, né? A Covid-19. Então, vocês estão... Porque nessa pandemia, as formas de discriminação e de violência se acentuaram, né? Então, uma campanha que buscou conscientizar a universidade, uma outra que abordou a temática da violência de gênero e, finalmente, as campanhas ligadas às moradias estudantis. O escritório USP Mulheres também elaborou, em parceria com a Superintendência de Assistência Social da Universidade, um protocolo avançado de atendimento às alunas e às pessoas submetidas à situação de violência nas 8 cidades nas quais a Universidade de São Paulo possui campus. Em dezembro de 2020, esse protocolo acentuou, né, as questões de violência física, sexual, psicológica, patrimonial, etc. E o reitor da Universidade de São Paulo fez uma portaria que instituiu, né, o uso do protocolo. E, em 20 também, nós divulgamos a pesquisa Impactos da Covid-19 em mulheres e homens na USP, e é muito importante essa pesquisa porque ela aborda a adaptação ao estudo e ao ensino virtuais, ao teletrabalho ou ao trabalho presencial, considerado, portanto, essencial, e o cuidado com os familiares, as interações que acontecem dentro das casas, o perfil socioeconômico dos participantes, as interações externas, e esses dados foram coletados através de uma amostra. A coleta de dados pré-existentes sobre a distribuição das posições na Universidade de São Paulo, por gênero e etnia,
e a utilização de licença parental subsidiou as ações de apoio às licenças maternidade e paternidade para os estudantes. Este projeto foi desenvolvido junto com a pós-graduação, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porque as mães tem uma licença de 6 meses, mas as bolsas dos estudantes são só de 4 meses, e, portanto, foi, ao mesmo tempo, complementado este período pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e por mais 2 meses, e também instituída uma bolsa de 1 mês para o pai, né? Neste momento, a Pró-Reitoria está oferecendo 73 bolsas de curta duração para alunas da pós em licença maternidade, porque as nossas pesquisas revelaram que a maternidade na Universidade de São Paulo, entre os estudantes, acontece, sobretudo, no nível do doutoramento, né? Várias outras iniciativas o escritório tem desenvolvido. Por exemplo, uma pesquisa junto com o Núcleo de Estudos da Violência, em cidades do estado de São Paulo, treinando guardas municipais na prevenção da violência contra mulheres. Criou-se também, está se criando, um programa de pós-doutorado dirigido às pesquisadoras negras, uma iniciativa que busca mitigar as desigualdades na representação das mulheres negras nos programas de pós-doutoramento da USP. A área de pesquisa tem se dedicado à costura e colaborações com outros órgãos da Universidade de São Paulo. Os primeiros levantamentos permitiram conhecer o cenário das desigualdades entre mulheres e homens na universidade, e essa colaboração tem sido muito importante. Atualmente, o escritório, o próximo slide, desenvolve atividades e campanhas para a recepção de ingressantes. Podemos passar o slide. Com informações sobre relações de gênero, moradias estudantis, transporte, enfim, esportes, várias informações. E em julho de 2020, o escritório realizou, com a presença do nosso presidente, do nosso reitor, o primeiro encontro USP Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, trazendo reflexões sobre o tema política institucional das universidades e trajetórias das mulheres negras, no bojo das celebrações do Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha, instituída pela ONU. Em novembro de 2020, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Escritórios para Mulheres organizaram o primeiro encontro da pós-graduação da USP, Elas Fazem Ciência. Foi a primeira edição com a participação de cientistas da ONU Mulheres, representantes das Américas e Caribe, e se discutiu a participação das mulheres na área de ciências, tecnologia, engenharia, matemáticas, enfim, STEAM, comentando o relatório recém-lançado pela organização. Outras mesas importantes aconteceram. O escritório USP Mulheres realizou campanhas online para
tratar do Dia Internacional da Mulher. Também quero chamar atenção para as pesquisas que a USP tem construído nessa área de Covid, 250 grupos e projetos, e, finalmente, o relatório produzido pela ONU Mulheres e Mulheres de Engenharia, e eu quero passar imediatamente para tratar da área de engenharia, tem revelado a condição de gênero. Quero dizer que a universidade premiou 2 mulheres, né, da área de medicina neste período da Covid, e os cursos de engenharia da Universidade de São Paulo, as 2 pesquisadoras, a doutora Esther Cerdeira Sabino, a doutora Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá. Eu estou já me encaminhando para o fim, mas eu gostaria de dar os dados da área de engenharia, das questões das relações de gênero. Podemos passar. A área de engenharia tem 7 cidades do estado de São Paulo, são 22 institutos, e especificamente de engenharia são as 3 escolas aqui representadas: a Politécnica, a Escola de Engenharia de Lorena, a Escola de Engenharia de São Carlos. A relação de gênero, né, neste campo, passamos, ela é uma relação que isso aí são jovens da Politécnica, é uma fotografia. Tem moças, dominam os rapazes, de 2015. Ela é uma relação que reproduz, mas de uma maneira digamos, mais abaixo, as diferenças de professores homens e professoras na Universidade de São Paulo. A USP tem 40% de professoras mulheres, 60% homens, 31% de mulheres que chegam ao topo da carreira e 69% são homens, né? E se nós olharmos nas áreas de engenharia, são 28 mulheres, 72% homens, e só 18 mulheres chegam ao topo da carreira e 82% homens. Podemos passar rapidamente. E aqui está a proporção mulheres e homens na Universidade de São Paulo, né? O que se vê, portanto, é que o padrão se mantém, mas, ao mesmo tempo, a presença de mulheres é uma presença muito menor, né, do que a dos homens. Então, há um fosso muito claro entre isso, e na área, portanto, o que nós estamos aqui percebendo é que o número de mulheres nas áreas de engenharia, ciência, tecnologia, matemáticas, tendeu a cair nos últimos anos e não aumentar. Podemos passar. No nível dos estudantes de graduação, nós temos 45% mulheres e 55% homens, e na pós, 52% e 48%. Então, aqui nós estamos percebendo que nas áreas de engenharia é sempre menor o número de mulheres. Finalmente, no próximo slide, aqui, mesmo que tenha aumentado
a participação feminina ela é muito menor do que a masculina, no nível da graduação. E da pós-graduação, o que nós vemos é que ela é muito pequena. O último slide revela que cresceu a participação das mulheres, mas cresceu nas áreas, digamos, nas engenharias, é muito baixa, não cresce, teve momentos que diminuiu, né? Na graduação, ela cresceu nas chamadas áreas mais biológicas, né? Por exemplo, as chamadas áreas de educação física, de veterinária, as áreas do cuidado, né? E que os ingressos de homens nos cursos de engenharia é muito maior. Finalmente, a relação de gênero é altamente desigual. Ela é desigual porque 67% neste período, né? As mulheres que houve uma ampliação, mas não diretamente nas engenharias, e portanto, 71% se compararmos com 2013, ao passo que as mulheres, 71% homens, as mulheres somente 24%, comparados com o ano anterior. É claro que é um conjunto de políticas, são vários desafios, esse é um problema global, e eu gostaria de dizer que a apresentação poderia ser maior, mas a busca de equidade de gênero ela é global, ela não é só da Universidade de São Paulo, ela é brasileira também, australiana, e sem que isso aconteça no nível da formação universitária, dificilmente poderemos pensar uma equidade de gênero no âmbito da sociedade. Eu quero agradecer muitíssimo a todos os meus colaboradores do escritório, sem cuja colaboração não seria possível fazer essa apresentação, ao Rodrigo, a Prislane, a Luana, a Juliana, a Elaine, a Natália, a todos, e agradecer muito pela oportunidade, que muito nos honrou. Muito obrigada. Thank you very much. I was in the wrong channel. I was listening your presentation in Portuguese. Thank you very much, Professor Maria Arminda. Excellent presentation. I think everyone from here, Australia, and also Brazil now have a good idea of the numbers, both in Australia and both at USP in Brazil. I will hand over again to you, Professor, so then you can introduce the next speaker. Em primeiro lugar, muito obrigada pelos comentários. Eu quero apresentar o professor Silvério da Silva, ele é professor titular do Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena, com um vasto currículo. Todos vocês estão vendo aí um breve resumo do currículo do professor, e passo imediatamente a palavra a ele, dado o adiantado da hora, e dizer que muito nos honra a presença do professor Silvio. Muito obrigada. Professor, se eu tenho a palavra. Obrigado, professora Maria Arminda. Eu vou projetar, tá bom? Então, inicialmente, eu gostaria de dar boa noite para todas e para todos aqui presentes.
dizer que é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse tema nesse espaço tão importante. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, de estar aqui participando desse segundo seminário, Austrália-Brasil, Research Engineering, Network, que eu acredito ser de grande importância. Gostaria de agradecer também à professora Maria Arminda, do Nascimento Arruda, pelo convite também de estar aqui, que é a nossa coordenadora do escritório USP Mulheres, a quem eu tenho uma grande admiração e respeito pela sua pessoa, pelo seu brilhante trabalho, professora Maria Arminda. Eu parabenizo também pelas iniciativas de promover e fortalecer esses programas de valorização e progressão das mulheres na universidade e sociedade como um todo. Isso, de certa forma, ocasiona um certo reflexo e uma maior sensibilidade para toda a nossa comunidade, o que é de grande importância. Eu vou ser, relativamente, meu tempo é pequeno. Eu gostaria, antes de, em nome da professora Maria Arminda, saudar a todos os meus colegas, também diretores das escolas de engenharia da nossa universidade, a professora Eliede e o professor Edson, aqui presentes, e também a todos os participantes deste importante evento. Essa apresentação que eu vou apresentar para vocês, na realidade, ela por si só, ela é uma apresentação que foi idealizada e feita por um grupo de alunas que nós temos aqui da nossa escola, dos cursos de engenharia, onde elas criaram um coletivo feminista. Então, a gente considera que essa apresentação, de certa forma, é uma homenagem da EEL, da Escola de Engenharia de Lorena, a todas as mulheres. De uma forma muito simples, nós estamos apresentando como uma homenagem a todas as mulheres, principalmente aquelas que trabalham e estão cursando os cursos de engenharia. Esse coletivo feminista criado aqui na nossa escola, ele é um coletivo com o nome de Enedina Alves Marques. Ele tem algumas finalidades, uma das finalidades principais desse coletivo, que foi uma iniciativa própria dessas alunas dos cursos de engenharia, que a gente já parabeniza por essa importante iniciativa. Uma das premissas desse coletivo é a necessidade de instigar o debate sobre esse problema de conscientização da igualdade de gêneros, principalmente das mulheres e as causas feministas. Dentro desse coletivo, que foi criado em 2015, elas prestaram uma homenagem a essa grande engenheira, que é a Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra formada no Brasil. Ela ingressou na universidade no ano de 1940 e ela se graduou no ano de 1945, lá no Paraná. E a senhora Enedina, segundo a história, ela andava com uma arma de fogo, onde ela tinha que, de tempos em tempos, disparar fogo para o alto, para, de certa forma, mostrar e conseguir realizar o seu trabalho como engenheira no seu meio de profissional. Olha que ponto que a nossa sociedade chegou, né? E essa senhora, ela morreu, foi falecida, e o que a gente se conhece sobre a história, ela morreu praticamente pouco conhecida e praticamente sozinha. Então, por isso que nós prestamos essa homenagem à senhora Enedina nesse coletivo criado por esse grupo de alunas feministas. Esse coletivo ele promove algumas ações aqui na Escola de Engenharia, principalmente uma semana feminista, onde discute temas relacionados às mulheres. Essa semana ocorre uma semana onde exatamente ocorre o Dia Internacional da Mulher. Ele promove uma série de treinamento para as entidades, não sei se vocês têm conhecimento, a Escola de Engenharia de Lorena é uma unidade da USP, onde nós temos mais de 40 entidades estudantis que atacam as diferentes versões da nossa sociedade, promovendo importantes ações. E essa entidade promove esse treinamento para essas entidades, principalmente com o objetivo de fortalecer essas ações no âmbito de amparo à mulher, como também rodas de conversa e também alguns cursos online que essa entidade promove. Como, por exemplo, elas promovem anualmente um questionário, que é o Machismo da EEL. Elas participaram de um evento aqui no Vale do Paraíba, representando até a instituição, com a mulher no Vale do Paraíba,
e tudo foi iniciativa própria desse grupo, né? Elas participaram de uma roda de conversa que elas promovem sobre a Marielle Franco, e elas prestaram algumas palestras nas escolas públicas, principalmente aqui do município de Lorena. Participam ativamente no Conselho Municipal da Juventude, do município de Lorena, e criaram um grupo que denominaram o nome de Comissão Anti-Opressão, que é um grupo de pessoas preparadas, principalmente para atuar nas situações de assédio, onde a mulher apresenta maior vulnerabilidade, principalmente no ambiente acadêmico. Então, nas festas dos estudantes, nos churrascos, onde algum grupo pode sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de vulnerabilidade que essas mulheres têm, essa comissão ela atua diretamente nesses processos. Essa é a visão do nosso coletivo feminista. Dando um panorama, um diagnóstico da nossa escola, nós podemos perceber, a professora Maria Arminda já apresentou os dados da universidade como um todo, e agora, particularmente, nós vamos apresentar da escola. Nós temos ainda aproximadamente em torno de 38% de mulheres pertencem ao quadro de docentes. Então, que vai realmente de acordo com os dados apresentados pela professora Maria Arminda. Levando em consideração os técnicos administrativos, essa porcentagem também ainda é pequena. Isso reforça, então, essa necessidade ainda de maior inserção das mulheres no ambiente acadêmico. Em relação aos discentes, na graduação, nos 6 cursos de engenharia que a escola oferece, as mulheres ainda são a minoria também, representando em torno de 42%. Na pós-graduação, nós temos um quadro reverso. A porcentagem de mulheres já aumenta. E talvez a gente tenha até uma explicação, talvez por isso, né? Pode ser um dos motivos que a gente pode estar pensando que seja. Se a gente abrir nos 4 programas de pós-graduação que a escola oferece, nós percebemos que o programa de projetos educacionais ele abarca a maior porcentagem de mulheres, 74%, quase 75%. Talvez esse fator desse projeto que aumenta o nosso quadro. Mas deve-se aqui um parêntese, um destaque, que esse programa de projetos educacionais não é um programa vocacionado diretamente para as áreas de engenharia. Basicamente, nós recebemos professoras da rede pública, muitas cursaram curso de pedagogia, dentre outros, que fortalecem talvez esse número. Quando a gente entra, por exemplo, na engenharia química, essa porcentagem também já tem uma redução, em torno de 47%. E na engenharia de materiais, menos ainda. Esse é o retrato dos nossos discentes da pós-graduação aqui na nossa escola. Eu gostaria de dar aqui um destaque muito importante, né, dentre outros destaques que a escola já tem, a escola já graduou aproximadamente em torno de 3.000 engenheiros. Essa engenheira química foi graduada aqui na Escola de Engenharia de Lorena, que é a Valéria Specotto. Ela hoje chegou nessa posição de vice-presidente da cadeia de suprimentos dessa importante indústria da área de saúde que todos nós conhecemos, que é a Johnson & Johnson. Então, isso muito nos orgulha de nós termos, então, uma egressa dos nossos cursos, numa posição tão de destaque, sendo uma engenheira aqui da nossa escola. Algumas lideranças que nós consideramos também importantes, eu gostaria de destacar a professora Ezir Ferreira de Castro. É uma professora que atuou na nossa instituição por mais de 30 anos, infelizmente nos deixou no último mês de dezembro, e ela é considerada uma liderança importante em toda a história da nossa escola, principalmente pela sua alta capacidade formadora de profissionais. A professora Ezir, com uma produção científica muito elevada, ela também, com essa capacidade de formar pessoas, ela formou diversas das nossas docentes hoje dos nossos cursos de engenharia. Então, nesse momento, é uma homenagem também que nós prestamos a essa mulher, a professora Ezir, que realizou um belo trabalho na nossa instituição. Nós fizemos uma consulta aos departamentos da escola e os departamentos nos forneceram alguns nomes de destaque de mulheres na nossa unidade. Destacamos, por exemplo, a professora doutora Inês Conceição Roberto, que é uma engenheira química formada aqui na escola, e ela hoje é reconhecida como uma das pesquisadoras mais influentes na área de energia.
pela revista PLOS Biology. É uma produção científica realmente muito significativa. A outra professora é a professora Maria das Graças de Almeida Felipe, é uma professora muito engajada institucionalmente também, já foi por diversas vezes e é a atual presidente da comissão de pesquisa da nossa escola. É a fundadora e membro da Sociedade Ibero-Americana para o Desenvolvimento das Biorrefinarias. Um outro nome também é a professora Adriane Maria Ferreira Milagres, também é engenheira, especificamente uma engenheira de alimentos, que atualmente ocupa a posição de chefe do Departamento de Biotecnologia. É uma professora muito engajada profissionalmente. Um outro destaque é a professora Ana Lúcia Gabas Ferreira, também é engenheira, que hoje ela foi ex-chefe do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais, e hoje é a nossa vice-prefeita do campus de Lorena. A professora doutora Rosa Ana Conte, é uma professora que tem uma inserção também muito grande na instituição, é uma pesquisadora do Programa de Materiais Refratários, pertence ao Departamento de Engenharia de Materiais, e ela foi ex-chefe do Departamento de Engenharia de Materiais também da nossa escola. A professora doutora Cristina Borme Nunes, que é a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais, e também ocupou a posição de ex-chefe do Departamento de Engenharia de Materiais da nossa escola. A professora doutora Maria José Ramos Sandim, que atua na investigação de relações e microestrutura, ela foi orientadora do aluno de doutorado que recebeu o prêmio CAPES nas áreas de Engenharia 2 aqui na nossa escola, da CAPES. Se a gente considerar as posições de liderança acadêmica da nossa unidade, dentre as comissões estatutárias e os departamentos, nós podemos dizer que 50% dessas lideranças acadêmicas são presididas por mulheres. Destacamos, por exemplo, a professora doutora Elisângela de Jesus Cândido Moraes, que é a presidente da comissão de graduação, já por 2 gestões, também engenheira e formada na nossa instituição. A professora doutora Maria das Graças de Almeida Felipe, que também é presidente da comissão de pesquisa, a professora doutora Tereza Cristina Brasil de Paiva, que é a atual presidente da Comissão de Cultura e Extensão, também engenheira, e a professora doutora Adriane Maria Ferreira Milagres, chefe do Departamento de Biotecnologia, que também é engenheira. Nas comissões coordenadoras dos programas de pós-graduação, nos 4 programas, 50% também são presididas por mulheres, destacando a professora doutora Cristina Borme, e a professora doutora Rita de Cássia Rodrigues, que também é engenheira formada na instituição. Aqui, rapidamente, nós destacamos algumas das nossas docentes que construíram toda a sua carreira, desde a graduação até a pós-graduação, o doutorado, na nossa escola, e hoje pertencem ao nosso corpo de quadro de docentes. Eu gostaria de dizer, de forma bastante resumida, esse foi o panorama da nossa escola, que nós temos que apresentar para vocês, que nós aqui da escola, na AEL, todos esses anos que eu estou aqui, a AEL nunca definiu um conjunto de ações afirmativas que visa a inclusão paritária de forma efetiva da mulher. Então, a gente reconhece essa questão. Nós assumimos a gestão dessa unidade o ano passado, no mês de julho. Encontramos uma casa com umas necessidades muito importantes, emergenciais, a qual estamos atacando, gerenciando uma casa em um ano pandêmico, onde vocês sabem a dificuldade inerente para os gestores em trabalhar nas diversas questões, mas nós queremos afirmar com vocês que é objetivo desta gestão também definir e trabalhar nessas políticas de inclusão. E, para isso, nós contamos e vamos pedir todo o apoio do Escritório USP Mulheres, onde eu tenho certeza que contaremos com o apoio do escritório, com a presença da professora Maria Arminda nessa gestão. E dizer que é com muito orgulho que nós, aqui da AEL, nós podemos dizer que das 360 vagas dos cursos das 6 engenharias que oferecemos,
não chega a ser 50%, mas em torno dos 42% ainda são mulheres. É pequeno esse número, mas muito nos honra dizer que nós temos ainda uma porcentagem que quase de forma igualitária em termos dos homens e das mulheres. Em torno de 40% são mulheres. Então, isso muito nos orgulha. Então, eu gostaria de agradecer por esse tempo, a atenção de vocês, e dizer que nós, da Escola de Engenharia de Loreno, estamos muito felizes de estar aqui discutindo esse tema tão importante, que merece destaque, e reconhecer que nós não temos um programa, e a necessidade de se implantar, de fato, um programa efetivo. Uma pequena ação, liderada por um grupo de estudantes, foi criar esse coletivo feminista, que está realizando ações importantes, não só na unidade, como também no município de Lorena, a quem nós parabenizamos mais uma vez. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, professor, por essa brilhante exposição. Agradeço muito, o escritório está às ordens. E agora eu passo a palavra para o doutor professor Edson Wendland, professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, e o professor também está aí, um pequeno resumo do currículo dele, tem um vasto currículo, e a área de atuação do professor envolve também engenharia civil, de petróleo, ambiental, e sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Edson, mas antes quero agradecer enfaticamente a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Arminda. É realmente uma grande oportunidade, um prazer participar dessa reunião, dessa discussão. E, primeiro, eu quero dar meu cordial bom dia aos colegas da Austrália, agora já boa noite aos colegas aqui do Brasil. E na pessoa das moderadoras do evento, a doutora Mainá Portela Garcia, da Universidade de Wollongong, e a professora Maria Arminda, nossa colega da Universidade de São Paulo, eu quero cumprimentar todos os participantes desse evento. É realmente uma grande oportunidade, e essa questão da colaboração internacional certamente é uma oportunidade para todos os nossos colegas da universidade. Então, agradeço realmente esse convite que foi feito para a Escola de Engenharia de São Carlos participar desse evento. Eu quero agradecer também ao Dr. Mark Freeman por compartilhar com nós todas essas iniciativas da Universidade de Wollongong e também as visões que estão sendo construídas no outro lado do mundo, por assim dizer. Nós temos aí 12 horas de diferença, mas realmente muito interessantes as iniciativas, e certamente elas vão servir de exemplo para os desenvolvimentos que a gente deve fazer aqui nas nossas escolas de engenharia. Agradeço também a professora Maria Arminda e o professor Silvio Silvério pelas exposições que me antecederam, que realmente já dão uma visão bastante abrangente das iniciativas na Universidade de São Paulo, principalmente liderado pelo escritório USP Mulheres, agora sob a coordenação da professora Maria Arminda, que tem realmente desenvolvido várias iniciativas inovadoras e muito positivas do ponto de vista da inclusão, da busca da igualdade, do respeito à diversidade e pluralidade que deve vigorar em nossos ambientes universitários. Então, eu fico muito feliz, realmente, de poder ter ouvido os palestrantes anteriores. A gente sempre tem a oportunidade de aprender durante esses eventos. Me sinto bastante realizado com isso.
Eu também tenho alguns slides que eu vou apresentar também de uma forma resumida, por isso eu vou compartilhar a minha tela, que é justamente essa aqui. Então, deve estar aparecendo para vocês um slide da Escola de Engenharia de São Carlos. E, inicialmente, mais uma vez, agradeço essa oportunidade de falar. Nesse encontro Austrália-Brasil, Women's Research Engineering Network, eu vejo como realmente uma grande possibilidade de colaboração internacional. Eu fiquei muito satisfeito de ver a localização de Wollongong no mapa da Austrália e de constatar que a cidade tem 222 mil habitantes, que é exatamente o tamanho de São Carlos. Então, de imediato, já pela dimensão populacional, já fica estabelecida aqui uma afinidade. E para que vocês possam conhecer também a Escola de Engenharia de São Carlos, eu vou mostrar brevemente o nosso vídeo institucional. The demand for engineers has increased considerably in recent years. The role of engineering in Brazil has become a vital part of developing transportation and production infrastructure in the country, aiming to increase productivity and competitiveness. The University of São Paulo, São Carlos School of Engineering, has graduated professionals for over 60 years who now work in recognized private and public institutions. The engineering school has a large campus with approximately 80,000 square meters of built-up area, including 40 classrooms and approximately 90 laboratories. The library grants students on-site access to approximately 360,000 documents, including books, scientific journals, and theses, in addition to electronic access to a variety of journals on various subjects. The São Carlos School of Engineering has a total of 9 departments. The school is constantly expanding its activities in teaching, research, culture, and physical infrastructure. There are approximately 220 faculty members who hold doctorate degrees, most of whom are exclusively dedicated to the university. The undergraduate courses are among the most competitive in the country. Approximately 500 openings are offered annually to the undergraduate students, and over 10,000 students have graduated so far. All the courses evaluated by the Student Guidebook are among the best in the country. The school's undergraduate courses have a strong interconnection between research being carried out by faculty members in the graduate programs, individual or integrated projects, and providing services. The School of Engineering's cultural outreach activities promote specialization courses to the public and support the students' extracurricular activities.
The graduate programs are ranked highly nationally by the COPI's evaluation scores. An average of 1,200 students enrolled. The School of Engineering has been granted funding through agreements with development agencies. Furthermore, research groups have coordinated and participated in projects financed by FAPESP, COPI's, CNPq, FINEP, and other national and international private and public institutions. In terms of internationalization, the São Carlos School of Engineering has agreements with over 40 renowned universities around the world and has sent over 1,000 students abroad. Students have the opportunity to take part in study abroad programs, to obtain undergraduate double degrees, as well as multiple certification graduate programs. Together with the other University of São Paulo, USP faculties, the school contributes significantly to the results in the global rankings of the world's best universities. The São Carlos School of Engineering fulfills its role by educating highly qualified professionals to join the workforce and help to improve the country's social and competitive conditions. Muito bem. Eu acho que o vídeo ele mostra muito mais rapidamente do que eu ficar detalhando tudo que é feito na escola. Então, na verdade, esse evento na noite de hoje foi uma oportunidade para a gente conhecer um pouco melhor, fazer um diagnóstico da própria Escola de Engenharia de São Carlos em termos de equidade de gênero. Então, o que eu vou mostrar agora são alguns números, em parte o que a professora Maria Arminda também já avaliou, que é, inicialmente, a composição do nosso quadro docente. Está aparecendo para vocês o slide com a variação ao longo do tempo? Maravilha. Então, é a mesma base de dados, eu acho que a professora Maria Arminda utilizou, e, nesse caso, de um conjunto de 180 docentes da Escola de Engenharia, a gente vê exatamente o que foi mostrado antes, desde 1999 até 2019, a gente vê um número de 90% de homens, professores docentes, e esse número ele vem reduzindo lentamente ao longo do tempo, de forma que agora a gente está naquele índice de 82%. E, claro, o número de mulheres vem crescendo progressivamente, mas de uma forma bastante lenta, podemos dizer assim. Em termos de servidores técnico-administrativos, o comportamento é mais ou menos semelhante. A gente tem em torno de 60% de homens, 40% de mulheres. Isso, ao longo de 20 anos, não mudou muito. E eu entendo que essa é uma situação que é uma consequência da longa duração das atividades. Então, quando a pessoa é admitida na Universidade de São Paulo, ela vai ter um contrato de 30, 40 anos de atividade e pouca mobilidade, o que permite pouca mobilidade na composição do corpo docente. Então, praticamente, o que nós observamos hoje é reflexo de contratações que foram realizadas no milênio passado. Na década de 90, no início dos anos 2000, as contratações que foram feitas nesse período, e agora, à medida que ocorre uma reposição que é bastante lenta, a gente tem um aumento progressivo do número de mulheres, mas nada muito significativo. Isso nos contratos de longa duração. Então, é um processo bastante lento e a gente precisaria pensar em como alterar isso. No número de estudantes, a gente tem um comportamento semelhante. Então, nos últimos 20 anos, a gente tem em torno de 25% de estudantes mulheres,
75% de estudantes homens, isso no conjunto da graduação e da pós-graduação, ou seja, 1/4 dos ingressantes são mulheres. Isso é um comportamento observado já desde o início do milênio, desde 1999, um número bastante estável nessa composição. E o interessante é que esse número já se apresentava antes de haver uma discussão mais acentuada sobre a participação de mulheres nos cursos de engenharia. Então, a Escola de Engenharia de São Carlos já tem uma tradição, de certa forma, de ter pelo menos 1/4 dos estudantes mulheres nos cursos de engenharia. Essas são as questões de longo prazo. Nós olhamos também a questão das titulações em nível de pós-graduação. Então, de um conjunto de 5.400 dissertações de mestrado e 2.500 teses de doutorado que já foram defendidas na Escola de Engenharia de São Carlos, a gente tem mais ou menos essa mesma proporção de que as mulheres correspondem a 1/3 e os homens a 2/3 dos alunos formados em nível de pós-graduação. E o interessante é que, à medida que a qualificação, o nível acadêmico vai crescendo, a proporção de mulheres acaba sendo maior. Então, nós temos aqui, nas posições de pós-doutorado atualmente, as mulheres representam já 45%, e o mais interessante ainda é que no programa PART, o programa PART é o programa de atração e retenção de talentos, que é uma espécie de tenure track, se a gente comparar com o sistema americano, o número de mulheres já chega a 70%. Então, esse é um resultado interessante do nosso diagnóstico, em que a gente vê que nos níveis iniciais, em termos de formação, as mulheres representam 1/4, em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado, 1/3, e em pós-doutorado já representam 50%. Então, o que a gente percebe é que nessas estratégias que tem maior rotatividade, que o tempo de vinculação à universidade é menor, essa promoção da igualdade de gênero ela vai ser verificada de forma mais rápida do que nas funções de longo prazo que tem um contrato de 30 ou 40 anos. Então, mas isso mostra que as mulheres já estão bastante ativas na questão de atuação na área de engenharia, pelo menos na Escola de Engenharia de São Carlos. Também alguns destaques de atuação de mulheres em pesquisa em engenharia ou funções de liderança. Então, na Escola de Engenharia de São Carlos, eu citaria primeiramente a professora doutora Maria do Carmo Caligiuri, que foi a nossa diretora, foi a primeira diretora mulher da ESC, no período de 2007 a 2011, que acaba sendo o nível máximo em termos de liderança na Escola de Engenharia de São Carlos. A gente tem realmente a satisfação de ter tido a professora Maria do Carmo Caligiuri, que deixa também, a gente sempre lembra muito bem da atuação dela na condução da escola. Foi muito positiva e deu um crescimento muito interessante para a escola. Outras posições de liderança, na comissão de graduação, que é responsável pelas decisões de todas as atividades dos alunos de graduação, é conduzido por 2 mulheres, no caso, a professora Vilma Alves de Oliveira, da Engenharia Elétrica, que é a presidente da nossa comissão, e a professora Luciana Montanari, Engenharia Mecânica, que é a vice-presidente. São as 2 responsáveis pelas atividades de graduação na Escola de Engenharia de São Carlos. Temos também outros níveis de liderança em chefia de departamento. A gente tem no Departamento de Hidráulica e Saneamento a professora Maria Bernadette Vareschi. No Departamento de Engenharia de Produção,
tínhamos a professora Deise Rebelato, assim como do Departamento de Engenharia Geotécnica, ou de Geotecnia, a professora Cristina Tsurra. Tem também outros exemplos anteriores, mas a figura ficaria muito lotada, então eu deixei apenas a menção de 3 lideranças femininas da nossa Escola de Engenharia. Assim como na coordenação de cursos. Então, no curso de pós-graduação em Engenharia de Transportes, a professora Ana Paula Laroca, no curso de pós-graduação em Engenharia de Produção, a professora Janaína Mascarenhas, que também está acompanhando o evento, e no curso de graduação em Engenharia de Materiais, a professora Vera Arantes, que também está acompanhando esse evento e é uma das líderes, junto com a professora Janaína, do polo brasileiro, do lado da USP, dessa rede de colaboração. Então, apesar da gente ter um número proporcionalmente não muito grande de mulheres atuando em engenharia, a gente percebe que esse número, mesmo que reduzido, tem lideranças muito ativas, muito competentes e que acabam sendo reconhecidas no nosso meio acadêmico, tanto que várias funções de liderança acabam sendo exercidas por essas mulheres. Então, a gente fica feliz de verificar também que na nossa escola temos várias mulheres líderes. Existem também algumas iniciativas que buscam a igualdade de gênero. Elas não têm uma tradição muito longa, são ações relativamente recentes, como grande parte das atividades nas universidades brasileiras. Então, eu gostaria de mencionar agora na questão da epidemia de Covid, iniciou-se um trabalho de produção de face shields para proteção contra o contágio pelo vírus da Covid, e aí a utilização de impressoras 3D para gerar esses face shields. E uma das lideranças desde o início, praticamente em março de 2020, já estava imprimindo os primeiros face shields, é a professora Zilda Silveira, que liderou seu grupo de pesquisa na produção desses face shields que acabaram sendo distribuídos para os hospitais da região. Uma outra iniciativa é o programa Elas na Engenharia, ou She in Engineering, coordenado por professoras da Escola de Engenharia de São Carlos e também servidoras que buscam atrair alunas do ensino médio para fazerem os cursos de graduação em engenharia. E é um programa também de bastante sucesso, desenvolvido inicialmente de forma presencial. É claro que essa foto é mais antiga, de antes de 2020. E, ao mesmo tempo, existem algumas iniciativas dos próprios estudantes, da organização estudantil. No caso, é o coletivo de mulheres do CAASO, em que as estudantes se organizam e desenvolvem atividades de promoção da igualdade de gênero. O CAASO é o centro acadêmico que congrega os estudantes da Escola de Engenharia de São Carlos e também das outras unidades do campus de São Carlos, do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, do Instituto de Física, o Instituto de Química e o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Então, esses coletivos, eles não são exclusivos da Escola de Engenharia, mas atraem estudantes das áreas de ciências básicas, matemática, física e química, além da engenharia. Então, essas eram as iniciativas que eu gostaria de mencionar, e talvez a minha mensagem final, minha take-home message, é que São Carlos é realmente um importante centro, um interessante centro para o desenvolvimento de colaboração internacional. Vou mencionar mais um número. São Carlos tem a maior taxa de doutores por habitante no Brasil. 1% dos habitantes de São Carlos têm o título de doutorado, porque além da Escola de Engenharia e dos outros institutos da USP que eu mencionei, temos também uma universidade federal,
a Universidade Federal de São Carlos, 2 institutos de pesquisa da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e por conta desse grande número de pesquisadores, algumas vezes São Carlos também recebe o apelido de ser a Boston brasileira, por causa dessa grande quantidade de doutores e pesquisadores na cidade de São Carlos. Então, é um interessante centro para o desenvolvimento de pesquisas. Nós teríamos muita satisfação de ver as nossas colegas docentes, as lideranças mulheres da nossa Escola de Engenharia de São Carlos, contribuindo mais intensamente para essa colaboração internacional. E também para as colegas pesquisadores da Austrália, da Universidade de Wollongong, existem alguns exemplos de lideranças, de atuações, e certamente seriam muito bem-vindas para o desenvolvimento de pesquisas junto com as nossas pesquisadoras aqui da Escola de Engenharia de São Carlos. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse evento, de falar um pouco sobre a Escola de Engenharia de São Carlos. Fica o endereço da diretoria da Escola de Engenharia, o meu endereço pessoal, para alguém que queira talvez entrar em contato. Agradeço mais uma vez a doutora Mainá, principalmente a professora Maria Arminda, pela organização do evento, parabenizar também pela excelente organização. As instruções que a gente recebeu para a preparação para o evento foram perfeitas e a gente tinha certeza que seria um evento de muito sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Muito obrigada, professor Edson, também por essa excelente exposição, que só tem as exposições, revelam como a área de engenharia da Universidade de São Paulo está em franco processo de mudança. E nada melhor para expressar isso do que a presença da professora Liede Bernucci, a primeira diretora da Politécnica, a primeira diretora da tradicional Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo. Professora Liede é uma pesquisadora, uma professora muito reconhecida na área. A área dela é a área de engenharia de transportes, vias urbanas, rodovias, e recebeu o título de professora do ano pela Associação dos Engenheiros Politécnicos. Professora Liede tem sido uma referência na Universidade de São Paulo. Agradeço muito, professora, a sua presença, e uma presença que expressa toda a mudança que o setor de engenharia da Universidade de São Paulo tem agasalhado e tem vivido. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, professora Maria Arminda. É um prazer estar aqui com todos nesse evento importante para as mulheres na engenharia. Eu gostaria de cumprimentar o meu colega também na Austrália, Dr. Mark Freeman, a quem eu cumprimento, e em nome dele cumprimento todos que organizaram pelo lado da Austrália. Gostaria de cumprimentar meus colegas de escolas de engenharia, professor Edson Wendland e o professor Silvio Silvério da Silva, também diretores, um da Escola de Engenharia de São Carlos e o outro da Escola de Engenharia de Lorena. Um grande prazer de estar com vocês. Cumprimentar todas as mulheres que estão participando dessa comunidade importante, né, do RAIN, Women's Research Engineers Network. É um network importante para nós todas, mulheres, e para todos os homens, né, aqui presentes, porque são nessas iniciativas que a gente pode melhorar as questões de diversidade e de inclusão. Eu vou fazer uma breve apresentação, vou aqui
Vocês estão vendo o meu vídeo? Então, né? Muito obrigada, então. Eu reuni alguns números, né, para que a gente possa entender como está a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de aqui mostrar alguns dados de um importante report, de um importante relatório que o World Economic Forum faz todos os anos, publica todos os anos, e esse é o mais recente, que trata do Global Gender Gap. Ele mostra o gap que existe entre os homens e as mulheres. E aqui eu gostaria de mostrar as 4 plataformas utilizadas para entender esse gap, que é a participação na economia, a participação na educação, saúde e também a idade de expectativa de vida e o empoderamento na política. Esses números que vocês veem aqui ao lado, deixa eu ver se eu consigo pegar meu apontador laser. Esses números que vocês veem aqui do lado é a classificação do Brasil dentre 156 países pesquisados para estabelecer esse índice, né, do Global Gender Gap. Então, vejam que nesta questão, o Brasil aqui, na questão de saúde e expectativa de vida e na questão da educação, as nossas posições no total dos países pesquisados, ela é muito boa. Porém, na participação na economia de fato e nas oportunidades que as mulheres têm, a nossa posição é muito ruim. Na questão do empoderamento político, ou seja, na liderança política, é pífia essa posição. É muito ruim, é uma vergonha. Enfim, aqui nós temos, em termos de gráficos, essa linha azul mais escura é a média mundial. E é nessa área de azul clara, nós podemos ver as notas do Brasil. Então, aqui nós vemos a disparidade no empoderamento político das mulheres e nas oportunidades da economia. Eu trouxe aqui o score que a Austrália tem do GAP, que é 0,731, ocupando a posição 50 em 150 países, né? E a posição brasileira com o score de 0,695, na posição 93. Então, a nossa posição é muito ruim, mostrando que as mulheres têm um gap com os homens ainda muito grande e a gente precisa enfrentar. Eu extraí do mesmo relatório aqui um assunto interessante, que nas áreas onde você requer, né, as técnicas disruptivas, e aí você coloca também a engenharia, nós temos mundialmente um problema para se atacar. Ou seja, nas áreas de engenharia, na média mundial, nós temos 20% de mulheres, né? Então, é um problema mundial, não é um problema só da Austrália, não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Então, o que fazer com essas questões das mulheres, como bem mostrou a professora Maria Arminda, nas áreas de STEM, incluindo aí a engenharia. Muito bem. Eu trouxe aqui algo que vocês conhecem muito bem, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que as Nações Unidas elaboraram em 2015 para a Agenda 2030. Mas aqui eu estou separando em 3 grandes conjuntos. Aqui nesse conjunto do meio, a gente tem o número 5, são 17 ao todo. O número 5 é a paridade de gênero.
né? E todos... Por que eu estou trazendo isso aqui? Para mostrar que a nossa discussão, ela não é alienada do todo, ela faz parte do conjunto para o bem maior, para a sociedade viver melhor, para o mundo ser melhor. Então, um desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis é a paridade feminina, paridade de gêneros. Muito bem. E todos esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis estão conectados com o ESG Performance, né? Que são essas 3 letras que hoje tanto a gente fala delas. A questão aqui da paridade de gênero está ligada às questões sociais, mas elas não são também alienadas das outras, porque você não fala em mudanças climáticas e no problema de ambiente que todos nós enfrentamos, e vocês têm acompanhado os problemas brasileiros, são gravíssimos, e as mudanças climáticas, nós não podemos deixar de dizer que ela está interligada com todas as questões sociais. Então, as questões ambientais estão interligadas às questões sociais. E com isso, na questão ética da governança, nas questões das leis. Então, todas essas questões estão interligadas e o assunto paridade de gênero está interligado para um mundo melhor. Vou mostrar dados da casa agora, dados da Escola Politécnica, que nós chamamos aqui com o nickname PoliUSP, né? Nome carinhoso. Vejam que aqui são os dados dos últimos anos, né? Que é crescente a participação das mulheres. Aqui em número, nós temos 5.000 alunos na Poli. A gente vê aqui um crescente número feminino. Aqui era crescente masculino, porque aumentamos também o número de vagas. Uma certa estagnação masculina e, ultimamente, um aumento também do número de vagas e o aumento do número de homens. Vejam que se nós assumirmos a hipótese dessa linha com uma tendência linear, eu fiz o cálculo aqui dessa curva, coisa dos engenheiros, né? Para poder calcular quando é que nós obteríamos a paridade de 50% de mulheres e 50% de homens nos cursos de engenharia da Escola Politécnica da USP. Levaria 50 anos ainda. Então, o que eu gostaria de trazer para reflexão? Se nós deixarmos naturalmente o mundo ir assumindo, e as mulheres assumindo também os cursos de STEM, levaria 50 anos para a Escola Politécnica ter a paridade de gênero. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a tendência dessa curva, para que essa curva possa acelerar o processo de paridade de gênero. Muito bem. Algumas escolas norte-americanas já alcançaram isso, como Cornell, por exemplo, já tem paridade de gênero, já tem 50%. Aqui eu gostaria de trazer alguns números sobre a participação das mulheres na Escola Politécnica. Bom, como vocês viram, nós temos aqui das 3 escolas o menor número de mulheres estudantes na graduação, né? Quase que 1/5 aqui. É pouco, é bem pouco, né? Na pós-graduação, gostaria de lembrar uma coisa, a Escola Politécnica, ela foi fundada em 1893. Então, ela é uma escola bastante antiga, 127 anos. A primeira mulher da Escola Politécnica, a primeira engenheira, formou-se 30 anos após a fundação da escola. Ou seja, era uma escola eminentemente masculina e assim continuou na sua história. Na pós-graduação, Master and Doctor, nós temos 26%, o que nos alegra de ver um número já maior de mulheres estudando e se preparando. No
no nosso corpo de técnicos, tanto administrativo quanto os técnicos de laboratório, nós temos aqui quase 40%. Docentes, faculty members, nós temos 14% de mulheres, ou seja, é pouco, muito poucas mulheres como professoras, como docentes. Full professors, ou seja, que os professores titulares, aqueles de mais alto nível na carreira acadêmica, 9% apenas. 9% de professoras titulares. A primeira professora titular na Escola Politécnica foi no ano 2000, depois de mais de 100 anos de fundação da escola. Nós tivemos a primeira titular, que era da Engenharia Química, a professora Maria Cândida. Muito bem. E na direção dos departamentos? Nós temos 15 departamentos na Escola Politécnica. Nesses 15 departamentos, 13% são mulheres. Em 15 departamentos, nós temos como presidente, como chefe de departamento, 2 mulheres. Ou seja, são números que a gente precisa melhorar. A primeira chefe de departamento foi em 2003, depois de 110 anos da fundação da escola. Como a professora Maria Arminda já citou, eu sou a primeira mulher eleita na escola depois de 124 anos. Então, para mim, é um grande orgulho, mas também é um grande desafio de poder fazer a inclusão das mulheres, de trabalhar nesse assunto. Algumas dessas tarefas que nós fazemos para incluir as mulheres, para poder discutir sobre essas questões. Nós encorajamos as mulheres para virem conhecer a Escola Politécnica. Então, esse daqui é um evento na comemoração do Dia Internacional das Mulheres, um pouquinho antes da gente decretar a pandemia na Universidade de São Paulo e as aulas serem todas online. Então, estão aqui as mulheres recebidas, foram cerca de 70 alunas recebidas, fizemos uns desafios para elas conheceram os laboratórios e ficaram muito felizes. Eu espero que muitas delas venham para a engenharia. Nós também promovemos todos os anos visita às escolas, né, para falar sobre a Escola Politécnica e recebemos estudantes na escola, pelo menos uma vez ao ano, no USP e as profissões, que a professora Maria Arminda conhece muito bem quando foi pró-reitora. Ela conhece muito bem os eventos que a USP fazia para mostrar a USP para a população em geral e atrair a população para dentro da Universidade de São Paulo. Nós encorajamos também as jovens, porque se você não mudar desde cedo a mentalidade, a jovem não vem fazer engenharia. Então, o preconceito está muitas vezes na família, mesmo por amor, e nas próprias escolas, onde acham que as meninas não irão bem de matemática, depois física, etc. Esse foi uma competição que a Google promoveu, Change the Game, para as meninas mostrarem programações, etc. E eu fazia parte da banca, eu fiquei muito feliz de ver tantas jovens competentes, e aqui nós trouxemos as 2 ganhadoras para conhecer a Escola Politécnica e se animarem a virem fazer vestibular. Olha que jovens que, assim, na flor da idade da adolescência, já pessoas que sabem programar e podendo participar desse challenge. Então, a gente tem convidado as meninas para participarem desses eventos científicos e conhecer a escola. Temos promovido também discussões sobre diversidade e inclusão, né? Com a presença de homens. É importante dizer que os homens estão abraçando também a causa, isso é muito importante.
Nós temos até feito a inclusão para todos, ou seja, nos banheiros todos nós mudamos as placas, né? Nos banheiros femininos e masculinos, e mesmo naqueles acessíveis, nós mudamos as placas para que as pessoas se sintam incluídas, todos para serem respeitados. Essa é uma questão importante e central nas discussões. Diversidade é trazer todos juntos, incluir a todos. Bom, eu acho que a gente dá exemplos, isso é importante. Então, a gente encoraja as estudantes a participarem mais dos coletivos e do Grêmio e dos centrinhos estudantis. Vejam que na Poli nós temos 11 desses, um Grêmio, uma associação atlética e mais 9 centrinhos estudantis. O que eu gostaria de destacar é que todos esses que eu coloquei aqui em vermelho, hoje se tem como presidentes mulheres. Apenas um tem um presidente homem. Então, esse empoderamento feminino, essa liderança feminina é importante porque elas podem, amanhã, fazerem isso profissionalmente, sejam em empresas, sejam em universidades, aonde quer que elas estejam, para elas poderem exercerem a liderança. A gente encoraja os pós-docs femininos, como aqui também o professor Edson mostrou, para tornarem-se docentes, as mulheres professoras para também competirem para serem eleitas chefe de departamentos, e sempre que fazemos uma comissão, convidamos uma mulher para poder fazer parte dessa comissão, porque o olhar da mulher é importante. Ela vai olhar se há essa equiparação de gêneros. Ou seja, ela vai também estar preocupada com esta questão. É importante lembrarmos que nos comitês, nas comissões, sejam elas quais forem, incluir as mulheres para ter e ouvir a sua opinião. E eu aqui, para terminar, eu trago uma frase do antigo presidente da Academia Nacional de Engenharia Norte-Americana, William Wolff, que apresenta algo que eu acho que leva a uma reflexão importante para todas nós e para todos, que a engenharia é uma profissão criativa, profundamente criativa. Sem a diversidade, todas essas experiências de vida que nós trazemos para a solução dos problemas, elas estão limitadas. Sem a diversidade, nós estamos todos limitados. O mundo está limitado. Como resultado disso, a sociedade está pagando e pagará um custo de oportunidade, porque tem produtos que não serão produzidos. Nós teremos projetos que não serão considerados, tantos problemas que não serão entendidos e processos que deixarão de ser inventados. Porque quando deixamos de fora uma parte importante da população, nós estamos deixando de considerar todos esses pensamentos, essas atitudes, essas atividades e esse olhar diferente do mundo. Então, o mundo será muito melhor se nós pudermos viver juntos, não competir, mas viver e trabalhar juntos. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Estou à disposição. Quem quiser também escrever, estou à disposição. E eu trouxe como uma figura do pano de fundo a Minerva, que é o símbolo da engenharia, que é uma deusa, né? Essa deusa da guerra, essa deusa da sabedoria, e que ali o pai, que era Zeus, tinha medo de Atena, que era sua filha, porque ele sabia que ela seria muito competente. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigada, professora Liede. Depois dessas excelentes exposições, há muito pouco a comentar, além de agradecer. Agradecer muitíssimo a vocês da Universidade de São Paulo e agradecer, da minha parte, muitíssimo às organizadoras desse evento, tanto a Mainá Garcia, a Marcela Papini, mas eu não posso deixar de agradecer as duas professoras da Escola de Engenharia de São Carlos, a professora Vera Arantes e a professora Janaína Mascarenhas, por terem participado desse evento, né? Eu queria também dizer a vocês que esses eventos são cada vez mais necessários, né? As exposições mostraram isso, e a professora Liede revelou o quanto trazer esse debate é fundamental para que possamos construir políticas diferenciadas em prol da equidade de gênero. E é muito importante que, quando falamos nisso, eu sou uma socióloga da área da cultura, e eu fui a segunda titular da História da Sociologia da USP, anos depois da professora Eva Blay, e a segunda diretora da maior escola da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o que mostra muito bem as dificuldades da carreira de gênero na universidade e como reflexo do que acontece no mundo. Então, a presença do professor Silvio e do professor Edson aqui, com as exposições, é uma presença fundamental, porque nós não mudaremos o quadro das desigualdades se não contarmos com a parceria desses homens tão vigorosos na defesa da equidade de gênero. O futuro, né, que é um futuro no qual, cada vez mais, as mulheres alçarão posições importantes, pelo menos isso se anuncia. O processo não é simples, né? E esse é o nosso grande desafio. E as universidades, como são instituições de vanguarda, elas têm o compromisso fundamental e têm a obrigação de empunhar essas bandeiras. Eu me sinto muito orgulhosa por ser mulher na Universidade de São Paulo, por ter ocupado posições, chegado ao fim da carreira, e me sinto muito orgulhosa de ter uma mulher dirigindo uma escola de engenharia na Universidade de São Paulo, que é a professora Liede, assim como a professora Maria do Carmo, que nós fomos muito parceiras, né, na vida universitária. Então, agradeço e cumprimento, agradeço à Universidade Holocongo, agradeço ao professor Mark Freeman, mas antes, tem aqui uma questão, a Thalita Salgado pergunta para os professores da USP como trabalhar com políticas de bolsas específicas para mulheres na pesquisa em engenharia, exceto aquelas já existentes para as mães, que eu apresentei na parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, sendo que há necessidade de interlocução com os órgãos de fomento. De fato, eu vou passar a palavra agora no sentido inverso para a professora Liede, e depois para o professor Edson e o professor Silvio, para fazerem as suas considerações. Professora Liede.
Obrigada, professora Maria Arminda, por essa oportunidade e essa discussão de alto nível. Eu gostaria de dizer que há dados na FAPESP, a FAPESP é a Agência Paulista de Apoio à Pesquisa no estado de ela fez um levantamento de dados de pesquisa e mostra um aumento também da participação de pesquisadoras mulheres na área de engenharia. Então, esse aumento é bastante importante. Em 2010, já era cerca de 22% dos participantes eram mulheres. E continuou aumentando, porém, não aumenta mais numa aceleração tão grande como se viu naqueles últimos 15 anos. O que é preocupante? Então, a FAPESP, ela agora fez uma comissão de mulheres para discutir como que é a participação feminina nas áreas em geral de pesquisa, e olhando em especial essas áreas de STEM, como a professora Maria Arminda falou, e na área de engenharia, em especial, que é a área que tem menos mulheres, em comparação com todas as áreas, né? A gente sabe que na área de engenharia, temos mais na área de engenharia química, engenharia ambiental, um pouco mais na civil também, menos do que na ambiental e na química, mas há áreas que as mulheres praticamente não procuram, como engenharia naval, mecatrônica, mecânica. Na Poli tem menos de 10% de alunas nessas áreas. Então, nós temos ainda um grande caminho a percorrer, e na pesquisa a gente vê as mulheres se preparando bastante, né, submetendo trabalhos, mas esses são indicadores que a gente ainda precisa acelerar para ter mais pessoas. Eu gostaria só de ter dado esse indicador para ser mais alguma coisa de reflexão na cabeça de todo mundo. Obrigada, professora Maria Arminda. Obrigada, professora Liede. Professor Edson. Agora eu fiz o sentido inverso, e na sequência, professor Silvio. Obrigado, professora Maria Arminda. Na verdade, essa é uma questão bastante complicada, ela é difícil, e ela se torna mais difícil de comentar depois da professora Liede, que naturalmente tem um conhecimento muito grande sobre esse assunto e também sobre as ações que a FAPESP está desenvolvendo nesse quesito. Então, na verdade, eu acho que o problema não seria especificamente a questão das bolsas, porque eu tenho a impressão de que as agências elas não fazem essa distinção entre homem e mulher na atribuição das bolsas, mas seria mais uma questão de atrair mais pesquisadores mulheres para os programas de pós-graduação. Então, tendo essa, não só de pós-graduação, mas também durante a graduação, atraindo mais pesquisadoras para essas áreas, o número de bolsistas contempladas deveria aumentar proporcionalmente. Então, eu acho que onde a gente deveria realmente focar é nessa questão de atrair as pesquisadoras para aumentar o número proporcional em pesquisa nessas áreas STEM, digamos assim, e depois as bolsas elas são distribuídas aos pesquisadores que estão atuando, acho que quase que independentemente de gênero. Então, eu vejo um desafio maior na questão de atração para estudar na área, para pesquisar na área, e aí o número de bolsistas deveria ser automaticamente crescente nessa área. Não sei se a incerteza com relação à bolsa seria um dificultador disso. Eu acho que é mais a questão de atrair, de criar afinidade com a área de pesquisa em engenharia, e aí tendo um número maior de pessoas, também o número de bolsas deveria crescer proporcionalmente, tendo dessa forma. Então, acho que o desafio é trazer as mulheres para essa área, é o primeiro passo.
Obrigado, professora Maria Arminda. Obrigada, professor Edson. Professor Silvio. Obrigado, professora Maria Arminda. Eu me sinto numa posição muito confortável, principalmente por ser o último, né? E na sequência, meus dois colegas que, com brilhantismo, fizeram exatamente a explicação do questionamento que a aluna, parece que foi uma aluna que perguntou, né? Eu também concordo que eu acredito, nós, na universidade, também numa agência de fomento, vai trabalhar muito com o mérito. Então, eu acredito que não há distinção em relação ao sexo em estabelecer ou fornecer um determinado tipo de bolsa. Mas também, por outro lado, como apontado pelo professor Edson, temos que estabelecer uma política de fortalecer essa maior inserção, né, de chamar as mulheres. Eu não sei como dizer isso nesse momento agora. Por isso que esse espaço, essa discussão, de nós reconhecermos esse problema, essa questão, já é muito importante, já é um grande passo. A professora Liege, na apresentação dela, apresentou dados fantásticos, né, quando ela apresenta a Escola Politécnica com toda essa evolução que ela tem com de anos de instituição, a gente percebe ainda que ainda é a minoria, né? Então, nós precisamos atacar esse problema e trazer exatamente para o nosso contexto. Então, exatamente isso, professora. Muito obrigada, professor Silvio. Nós estamos no fim já da nossa mesa, sim, da mesa, e eu não quero... Professor Maria, excuse me. Can I I will just use the opportunity, sorry for interrupting you, Professor Maria. I just have one question for Dr. Mark Freeman before we finish the event, if you permit me to ask him one question. Yeah, thank you. So, Dr. Freeman... Mas eu só ia fechar a mesa, não o evento. Muito obrigada, meus colegas. Pois não. Okay, yeah. Thank you. Sorry for interrupting you, Professor Maria. So just one question for Dr. Mark Freeman. You mentioned that here at the University of Wollongong, each faculty has Associate Dean of Equity, Diversity and Inclusion. Could you please just quickly, briefly, what's the importance of such role at the engineering faculty? What in practice can be done? Thank you, Marina. So for us, the number one is about visibility. So by having a person on the panels for grants, for recruitments, by having somebody at different meetings that has a voice that's looking at it from different perspectives. So when our grant ranking and scholarship rankings have been occurring over the past year, not only are we looking at the academic merit, but we're also looking about the person as a whole and considering their research to their opportunity and any other factors that have impacted them from being a level playing field with the others. So that's one of the key aspects about it, is bringing in that level of visibility. Perfect. Thank you for that. I apologize, everyone, but we will have to end going to the closing remarks and end this event. We over the time a little bit, but I think was a rich discussion. I myself, as an early career, feel inspired today to see that the leaders from each faculty are here committing themselves to show the reality, to show the gap. And only by seeing the gap and the issue, it's when we can fix the problem. So thank you, all these teams speakers, sharing all the women's initiative. I was happy to see a lot of women's names there with the amazing work they are doing. Let's just one more time share my screen just for the final remarks. Professor Maria Arminda, I over to you just for final closing remarks from your side, and then I will end the event. Professora Maria Arminda, meu nome é Vera, eu sou aqui da Escola de Engenharia. Muito obrigada. Muito obrigada, Mainá.
Ok. Pois não, professora. Não, eu gostaria de colocar somente duas coisas, e antes só contar uma peculiaridade que, quando eu entrei no curso de Engenharia de Materiais, na nossa universidade irmã, aqui em São Carlos, eu era a única mulher, já contei isso para quem está trabalhando aqui com a gente, e levei um susto porque meu pai e minha mãe nunca tinham me contado que engenharia não era para mulheres, né? E como eu gostava muito mais da área de exatas, eu achava bem mais interessante, eu entrei. Enfim, estou aqui hoje. Em primeiro lugar, gostaria de dar um bom dia para os meus colegas australianos e também agradecer a participação de todo mundo, para agradecer bastante a participação dos meus colegas aqui da USP e do Dr. Mark Freeman. E uma coisa que eu acho que em nenhum momento foi falado e que eu senti particularmente quando eu entrei na USP, é que as mulheres, muitas vezes, elas são bastante interrompidas quando elas estão participando de eventos, mesmo dentro do meu departamento. Então, eu acho que isso é bastante importante. E eu acho, quando eu aceitei participar, eu fui convidada a participar dessa rede, eu pensei bastante, porque a gente tem um monte de outras coisas para fazer, mas eu aceitei porque eu vejo o seguinte, há muitas iniciativas que são muitas iniciativas para incluir as meninas na graduação. Mas depois, quando chega num determinada posição na carreira, e aí eu incluo a FAPESP, né, que nunca teve uma diretora mulher, isso tem pouca participação. E isso causa uma pequena representatividade. Então, vocês, como dirigentes, eu acho que vocês podem auxiliar nisso. Com relação a iniciativas que podem ser feitas, não há como um projeto ele é avaliado pela sua qualidade, mas eu acho que tem outras coisas, como, por exemplo, convênios a serem efetuados, né, com outras universidades e outras coisas, mas eu acho que professor Silvio, professor Eliette, professor Edson podem nos auxiliar. Tá? Gente, boa noite, muito obrigada por vocês terem aceitado participar do nosso projeto. A Janaína, ela é mais discreta, mas eu gostaria também de contar para vocês que a Janaína, ela é neta, né, da dona Ivone Mascarenhas, né, o avô dela também foi um pesquisador importante, e que ela foi uma grande pioneira e uma razão de grande orgulho aqui para o campus da Universidade de São Carlos, aqui em São Carlos. Tá? Eu gostaria de finalizar fazendo uma homenagem à dona Ivone Mascarenhas, aí gostaria que a Janaína passasse para ela, e espero que vocês continuem participando dos nossos eventos. Gostaria de pedir para que vocês apresentassem para os docentes das suas unidades os trabalhos feitos nas universidades australianas, para que a gente possa, nós mulheres, também liderar alguns projetos de pesquisa em cooperação. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite e bom dia para o pessoal da Austrália. Bom, posso falar agora, Mainá? Yes, please, Professor Maria. Thank you very much. Bom, eu quero agradecer novamente, quero acentuar a importância desse evento e a importância dessa colaboração entre a Universidade de Wollongong, a USP, especialmente nas áreas de engenharia, e o Escritório USP Mulheres, um escritório voltado à elaboração, à construção de políticas de equidade de gênero na Universidade de São Paulo. Muito obrigada, que vocês na Austrália tenham um excelente dia e boa noite e bom jantar a nós brasileiros. Obrigada. Thank you, Professor Maria Arminda, for your words. I now going to end the event.
So I would like also again to organize the committee, all the RAN committee that are present here today, in special Women's Office for the help on this second event. I also want to let all the attendees know that we are going to have a feedback question. So please, if you can answer those questions, those are going to help us on future events. Thank you very much for joining today. And please follow us on social media. Thank you. Thank you very much. Thank you all the guest speakers. Boa noite. Obrigado. Thank you.